pouca gente sabe que o 20 de novembro nasceu no Rio Grande do Sul. Um grupo de pensadores, a partir de Oliveira Silveira, do Grupo Palmares, pensaram que a gente tinha que ter um dia diferente do 13 de maio para refletir a relevância da herança da população negra. E o segundo, por que ter uma data icônica? Porque realmente a gente para entender os 300 anos de escravização e como a gente vai avançar para ter igualdade, equidade, diversidade, onde todo mundo tem a voz e vez nesse Estado. A gente, já vou passar a pergunta para a Rosane lá, mas a gente viu um exemplo bem claro ontem aqui no Rio Grande do Sul de um prefeito da região central do Estado, de Lermando de Aguiar, dizendo que não precisava desse feriado nesse dia, que não tem racismo na cidade dele, passando o feriado lá para o dia 23 de dezembro. Aí ele foi avisado 1, 2, 3 vezes, aconselhado, mas precisou de uma decisão da justiça para que voltasse atrás e mantivesse o feriado hoje. Acho que é uma forma de mostrar o quanto esse tema é importante, né, secretária? Sim. Um dos pilares que a gente tem na secretaria é esse do cuidado, da atenção e do letramento. E eu queria destacar 2 ações que existem no nosso governo. A primeira que aconteceu antes de eu me juntar à equipe, liderada pela secretária Raquel Teixeira. Nós somos um Estado pioneiro, nós somos um Estado exemplo em educação antirracista no sistema educacional, que foi um dos temas que até foi falado anteriormente, hoje no Bom Dia Rio Grande também. O segundo, e aí é um convite também para o prefeito e outras lideranças que a gente possa fazer, que foi uma ação transformadora de educação antirracista para a liderança. Nós somos o primeiro Estado no país a parar a mais alta liderança, eu estou falando de governador, vice-governador e todo o secretariado para fazer letramento racial. Eu acho que não é um momento da gente julgar o prefeito pelo desconhecimento, mas dar as ferramentas para que ele entenda a relevância da população negra, independente de ter presenciado situações de racismo e de injúria racial, e que é algo estrutural, institucional, e por isso mesmo as pessoas não notam que existe, por isso que a gente tem que fazer letramento. Rosane. Secretária, como é que se dá na prática essa educação antirracista nas escolas do Rio Grande do Sul? Então, eu vou tomar liberdade, Rosane, que está em São Paulo, presenciou Jabuti, de ampliar. Acho que para além das escolas, a educação antirracista ela tem que existir como uma política de governo. E aí eu já quero aproveitar e lançar uma novidade. Hoje a gente está lançando uma campanha de Semana da Consciência Negra. Então, vocês podem já acessar consciencianegra.rs.gov.br, promovendo a cultura e o empreendedorismo negro no Estado. A educação antirracista, ela passa por entender os conceitos, então falar que o Brasil é constituído por uma população de mais de 50% de pessoas negras, que é a soma de pessoas pretas como eu, pessoas pardas, que são pessoas que têm, que vieram de casamentos de outras etnias. E aí essa educação primeiro vai dar ciência de que o racismo existe no Brasil, que ele permeou a nossa história e que mesmo que tenhamos não tanta representatividade quanto 50% no Brasil, esse tema tem que acontecer. Então, primeiro é entender os conceitos, a relevância e a atuação da população negra no Rio Grande do Sul. Depois, a formação dos professores, dos educadores, e o que a secretária Raquel faz bastante é a metrificação do impacto, seja no número das formações, na permanência de alunos negros dentro do nosso sistema educacional. E o que a gente faz enquanto secretaria, Rosane, é ampliar isso para o não formal. Porque eu vejo que tanto em políticas de tecnologia ou políticas socioculturais, elas se atêm ao sistema de educação, porque a gente entende que transformando a educação a gente vai transformar a base. Mas quem não está dentro das escolas? O cidadão que nos ouve aqui no rádio, ou a gente tem hoje 20% de pessoas negras enquanto população do Rio Grande do Sul, mas quando eu estou falando de sistema prisional, são 33%. E a gente tem uma política antirracista que envolve o sistema prisional. Então, acho que vai de educar, metrificar, acompanhar e proporcionar espaços de segurança psicológica onde as pessoas possam trazer que às vezes elas não sabem. Eu não sou obrigada a saber, mas a partir do momento que eu tenho contato com conhecimento, é meio que uma convocação para ser antirracista. A senhora falou, desculpe só, Andressa, uma coisa importante, né? A população negra ou parda é 20% Sim. no Rio Grande do Sul, na população carcerária é 33%, mas se a gente pensar na população universitária, né, na população nos concursos públicos de alto nível. Sim. Né, esse percentual é muito baixinho, né, secretária? Esse percentual é baixo, então quando a gente fala especificamente de servidores, e aqui eu contei com o apoio da nossa Secretaria de Planejamento para me ajudar, o Rio Grande do Sul hoje tem um decreto que institui cotas para pessoas negras, para pessoas com deficiência, indígenas e pessoas trans em concursos públicos. Hoje a gente tem uma representatividade de 13%, seja na
base, seja em cargos de liderança. Então, o que a gente tem feito? Eu acho que, antes de eu vir para o governo, eu sempre falei o quanto representatividade importa. E foi o que me trouxe para essa cadeira. Eu acho que quando as pessoas veem a segunda mulher negra na história do Rio Grande do Sul sentada como secretária de Estado, pensando em políticas de equidade, elas começam a acreditar no poder público, elas começam a fazer concursos públicos, elas começam a se envolver nesses projetos. E aí vai desse sistema educacional da gente proporcionar eventos, por exemplo... Na próxima semana, a gente tem o Hackatê, que é um principal hackathon que a gente tem na rede pública, junto com a Expo Favela. Então, eu atinjo uma população periférica com esse recorte, mostrando novos universos. Porque eu acredito também, Rosane e Andressa, que a gente só sonha com o que a gente vê. Então, eu tenho que fazer essa população negra, esteja onde ela estiver, nos nossos 497 municípios, a pensar no mundo maior e, dentro do plano de desenvolvimento econômico, ficar dentro do nosso estado. Não ter que fazer um movimento que eu fiz de ir e voltar. Lisiane, a gente fala sobre racismo e muita gente, infelizmente, vê o Rio Grande do Sul e o sul do país como lugares racistas. Como a gente consegue mudar isso como imagem de Rio Grande do Sul? Primeiro, conscientizando a população, e por isso que eu vou repetir tantas e tantas e tantas vezes a porcentagem de pessoas negras que a gente tem aqui, porque por mais que elas estejam, né, concentradas, principalmente na metade sul, que é de onde eu venho, quando eu chego nos outros estados, e eu que vivi em São Paulo muito tempo e falo que 20% da população gaúcha é negra, as pessoas ficam, mas onde essas pessoas estão? Acho que o segundo também importante e relevante para esse tema é colocar o Rio Grande do Sul como um estado de axé. E eu, como uma pessoa que professa a religião de matriz africana, a gente tem uma maior representatividade de pessoas que se autodeclararam no último censo, também diminui. E acho que o terceiro é esse reconhecimento da questão estrutural e institucional do racismo e o enfrentamento nas mais diferentes instituições enquanto uma política de Estado. Então, acho que é uma autonomia que o governador Eduardo Leite me deu e, por isso, ser uma secretaria extraordinária e transversal de conversar com todos os meus pares e entender, de novo, por que eu não faço política pública para as pessoas negras? Eu faço política pública para o cidadão gaúcho com atenção à sua população e é assim que a gente tem que fazer nas outras secretarias, dando uma atenção especial e, às vezes, sim, fazendo políticas de ações afirmativas porque são necessárias para dar uma aceleração.